Paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Veja o coração de Davi. Davi estava morando no seu palácio, e ele não se conformava dele morar num palácio, e a arca de Deus, onde estava as tábuas de pedra, escrita pelo próprio Deus, os mandamentos, aonde sobre a tampa da arca, o propiciatório, Deus se manifestava e falava com o sumo sacerdote, estivesse numa barraca, embaixo de cortinas. Davi não se conformava com essa situação. Por isso o Senhor disse na palavra que Davi é um homem segundo o seu coração. Davi tinha uma preocupação com a casa de Deus. Por quê? Deus habita nos céus dos céus, mas a sua presença se manifestava dentro dessa tenda, dessa barraca, do tabernáculo. E Davi se importava com isso, com a honra de Deus, com a glória de Deus. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai, dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Olha que maravilha! Lá no Novo Testamento o Senhor fala também que Ele não mora em casas feitas por mãos humanas, por tabernáculos terrenos. Mas olha como é precioso o próprio Deus dizer que Ele mora de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Quem é essa tenda em tenda e tabernáculo em tabernáculo? Sou eu e você. Todo aquele que creu e recebeu o Senhor é o tabernáculo de Deus, é o templo do Espírito Santo. E todos nós, como templo do Espírito Santo, formamos um único tabernáculo, um único templo para Deus. E o Senhor está dizendo que Ele não mora em casas feitas por mãos humanas, mas que Ele mora desta maneira. Porque todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Então Deus nunca falou isso para os profetas, para os sumos sacerdotes, que era para eles construir uma casa, igual Davi estava com um desejo no seu coração de construir uma casa de cedro para o Senhor, para colocar a arca de Deus. Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda a parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Olha que bênção! O Senhor, Deus Todo-Poderoso, lutava por Davi. Ele que destruiu os inimigos de Davi. E te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma ou de outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Então o Senhor prometeu para Davi que edificaria a casa dele para sempre. E que o Senhor era com o povo de Israel, era com Davi. E que o povo de Israel foi plantado na terra prometida, no país de Israel, para sempre. Mas nós sabemos, que por causa do pecado o povo foi levado para a Babilônia 70 anos, eles voltaram, nunca mais foram uma nação poderosa,
Na época do Império Romano, de César Nero, o povo foi destruído novamente. Totalmente o povo de Israel foi destruído. Ficaram quase 2000 anos sem pátria. Em 1948 eles voltaram a ser país, nação novamente na terra de Israel. É a promessa do Senhor. Mas o Israel terreno só vai se firmar de uma maneira plena depois da vinda do Senhor Jesus, no reino milenar. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires aos teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então o Senhor estava dizendo para Davi que o que estava no coração dele ia acontecer no tempo do filho dele, que o filho dele iria construir o templo, que é o templo de Salomão. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e a minha bondade não se desviará dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Que bênção, não é? Deus fazia aliança com Davi. Mesmo que o povo foi para a Babilônia, mesmo que o povo ficou desterrado por quase 2000 anos, hoje, Deus continua cumprindo a aliança com Davi. E ele vai voltar e vai purificar todo o Israel terreno. Serão purificados na grande tribulação por meio do anticristo. Vão sobrar só os verdadeiros judeus que adoram a Deus. Todos os outros serão exterminados. Mas esse é o judeu terreno, é a areia do mar que Deus prometeu para Abraão. Mas eu não sou judeu terreno, mas eu sou judeu espiritual. Você também, que creu e recebeu o Senhor, você faz parte da igreja, o corpo de Cristo, uma igreja, um corpo. Vocês são o quê? As estrelas dos céus que o Senhor prometeu para Abraão, a parte celestial. E a parte celestial também será purificada pelo Senhor na grande tribulação. Os vencedores primícias serão arrebatados, e a maioria do povo de Deus será deixado na grande tribulação, para ver se vão aceitar a marca ou não do governador mundial, da besta. Se não aceitarem, vão morrer. Serão purificados pelo fogo, mas vão ressuscitar para ser rei com Cristo. Se aceitarem a sua marca, aqueles que se dizem igreja, corpo de Cristo hoje. O Senhor disse na palavra que nem os seus nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, está em Apocalipse. Então hoje nós precisamos saber quem nós somos e a que turma nós pertencemos. Que o Senhor possa nos dar essa graça nessa manhã. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é o verdadeiro judeu e o Senhor está dentro de nós, e nós também nos tornamos povo de Israel, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Hoje, Senhor, nós estamos diante de Ti para o Senhor tirar de nós todo o pecado, toda mancha, porque nós desejamos ter um coração absoluto para com o Senhor, porque nós queremos ser arrebatados antes da grande tribulação. Está chegando a hora, Senhor, que todo o Teu Israel, o terreno e o celestial, vão passar por meio do fogo, pela grande tribulação. Ajuda-nos, Senhor, a ser arrebatados antes desse momento. Leva-nos por esse caminho, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na presença dEle. Leia a Bíblia, fale com Deus, que esse é o caminho da sabedoria. Louvado seja o Senhor.